Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magno e seja muito bem-vindo ao canal Em Busca da Verdade. Você que aprecia bons conteúdos está no canal certo. Então já aproveita para dar uma ajuda no canal, curtindo este vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal e também não se esqueça de ir lá no sininho, ativar as notificações, valem todas, tá bom? Assim, sempre que eu postar algum vídeo, o YouTube vai te notificar, tá bom? Então, pessoal, eu estou gravando aqui uma série de vídeos, tá? Já tem dois anteriores a este, né? Que são as 5 vias sobre a existência de Deus que nós encontramos na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, tá? Então, a primeira via é a via pelo movimento, a segunda via é pela causa eficiente e a terceira via, tá, é do possível e do necessário, tá bom? Ou da necessidade e contingência. Necessidade é aquilo que tem que ser assim, tá bom? Contingente, aquilo que existe, mas poderia não existir. E se não existisse, também não ia fazer muita diferença no cosmos, tá bom? Então, é basicamente assim, necessidade e contingência, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Então, eu tenho ultimamente nos meus vídeos aqui sempre esse livro aqui do Eduard Feser, tá? Que ele refuta esses argumentos do neo-ateus, tá bom? Ele vai refutar Hume, inclusive não vou fazer isso também, eu farei isso também, tá? Em um livro que eu vou publicar, tá bom? Tem outros mais, Dawkins, Thomas Hobbes, tá? Nietzsche, que vai negar Deus de uma forma assim mais drástica, diga-se de passagem. Então, esses argumentos aqui, porque me parece, né, que esses filósofos aí da modernidade, parece que esses filósofos eles não conhecem esse argumento. Ou se conhecem, eles optam por negar. Porque negar uma verdade necessária é absurdo, tá? É absurdo. É o mesmo que você negar que a verdade existe. Porque é impossível negar a verdade, a existência da verdade. Isso é impossível, tá? Vou até gravar, já tem um vídeo aqui gravado, é uma espécie de introdução, tá? Sobre a verdade, mas eu vou gravar um vídeo um pouco mais detalhado, tá? Sobre a existência da verdade, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje, que é a terceira via, tá? Pelo o possível necessário, ou necessidade de contingência, vamos passar aqui adiante, tá? Mas antes de passar adiante, aliás, passando aqui para vocês aqui algumas obras que eu tenho aqui de Platão, em livros mesmo, porque eu tenho todos os diálogos de Platão, os principais diálogos de Platão eu tenho todos, tá? Inclusive só faltam 7 para eu finalizar as obras de Platão, para adentrar em Aristóteles, tá? Eu estou fazendo todo esse processo, né, filosófico do zero mesmo, do zero até a contemporaneidade e até os nossos dias atuais. Então eu estou fazendo esse processo, tá? Mas por que estou fazendo isso? Tá? Porque eu sou um aderente da verdade. Sou um aderente da verdade, tá? Quando eu discuti já algumas vezes, né, com professores que falam que a nossa realidade é subjetiva, me parece que tem as pessoas parece que hoje tem um grau de insanidade muito alto, né? Porque isso chega a ser irracional, né? Falar que a nossa realidade é subjetiva, né? Falar que a verdade depende do ponto de vista, tá? Me parece que isso é absurdo, tá? Porque é simples.
é simples a gente entender que algo é verdadeiro, né? Que algo é real, é objetivo. Vamos lá, tá? E a matemática ela nos traz essa exatidão, tá? Não é só matemática, como a gente está vendo aqui nas vias sobre a existência de Deus. Mas a matemática nos traz essa exatidão, essa verdade necessária, essa verdade objetiva, né? Digamos que você vai numa determinada loja, tá? Compra um produto que custa R$ 50. Aí ó, a pessoa lá do caixa te dá um troco de R$ 10. Como é que fica a subjetividade? Como é que fica a verdade? Se você é aderente da subjetividade, se a verdade está do ponto de vista do outro, tá? Então, nesse caso, o troco não estaria errado, porque a verdade estaria com o outro e não com você que estaria esperando, nesse caso, R$ 50 de troco. Então, quando eu comecei a analisar, tá, eu pude perceber, tá, de uma forma muito humilde, que tem um problema na nossa contemporaneidade. De fato, parece que tem um problema que a nossa inteligência grita, tá? Então, nós precisamos conhecer, né, esses fatos, o que levou a nossa humanidade a questionar tantas coisas basilares, né? Então, sem me adentrar muito nessas questões, tá bom? Essas obras aqui, todas as outras que eu já tenho, mais algumas de Aristóteles, mais algumas de Agostinho, de Tomás de Aquino. Então, esse processo filosófico é que tem me trazido, tá, uma beleza, tá, que isso foi muito perdido, né, principalmente do iluminismo para cá, que cada filósofo parece que vão criando ali a sua verdade, né? Os filósofos ali do iluminismo para cá, eles não concordam com os outros, diferentes da filosofia, né, clássica, em que uns, né, eles vão ali utilizando ali uma forma de tradição filosófica, né, que vão adentrando, vão encontrando essa verdade, tá? Como Sócrates, né, vai falar a verdade, o bem e o belo, tá? Então, esses filósofos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles que são pagãos, são anterior ao cristianismo, já defendiam a existência de um Deus, né? Então, isso que a gente vê com muitos filósofos que negam a existência desse ser, né, desse ser necessário, parece que isso já é uma decadência, né, uma degenerescência do próprio intelecto, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá para a terceira via, tá? Que é a via do possível e do necessário. Então é a seguinte: vemos que certas coisas podem ser e não ser, podendo ser geradas e corrompidas, né? Ora, impossível é existirem sempre todos os seres de tal natureza, pois o que pode não ser, algum tempo não foi. Se, portanto, todas as coisas podem não ser, algum tempo nenhuma existiria. Mas, se tal fosse verdade, ainda agora nada existiria, pois o que não é só pode começar a existir por uma coisa que já existe. Ora, nenhum ente existindo, é impossível que alguma coisa comece a existir, e, portanto, nada existiria, o que evidentemente é falso. Logo, nem todos os seres são possíveis, mas é forçoso que algum dentre eles seja necessário. Ora, tudo o que é necessário ou tem de fora a causa de sua necessidade ou não a tem, mas não é possível proceder ao infinito nos seres necessários, que têm a causa da própria necessidade, como também não o é nas causas eficientes,
como já se provou, por onde é forçoso admitir um ser por si necessário, não tendo de fora a causa da sua necessidade, antes, sendo a causa da necessidade dos outros, e tal ser todos chamam Deus, tá? Então, o que Santo Tomás de Aquino está falando? Eu quis falar aqui, né, sobre esse ser, né, que é necessário, né, o possível aqui a gente pode colocar também, tá, o contingente. Contingente é aquilo que não era, mas é, ou não existia, mas existe. E se não existisse também não ia fazer muita diferença, tá? Só que tem um detalhe, tá? Como São Tomás de Aquino fala, ele vai falar certas coisas podem ser e não ser. Então, que são geradas e corrompidas. São, né, criadas, geradas, mas se desfazem, tá? Só que ele vai falar também o seguinte: é impossível que exista sempre todos os seres de tal natureza. Por quê? Se só existissem seres que podem não ser, né? Que podem ser e não ser, mas que se corrompem, se isso fosse verdadeiro, então como é que existiria alguma coisa, tá? Se as coisas existem, mas se corrompem, existem, mas se corrompem. Então, porque tem algo fundamental aqui que a gente precisa entender, tá? Um ser contingente, tá? Lembrando, é aquilo que ele não é em algum momento, que não existia, mas ele existe, tá? Ora, mas esse ser, né? Esse possível, tá? Ele não pode vir à existência por ele mesmo. Não tem como esse ser, né, contingente vir à sua existência por si próprio. É necessário que haja um ser necessário antes dele. Por quê? Para a gente entender isso aqui é magnífico, tá? Aquilo que não é, ele não pode vir a ser por si mesmo, tá? Ou do nada, nada pode vir a ser, tá? Então, fica muito claro, tá? Que esse ser, tem que existir esse ser, tá? Esse ser, ele é necessário, por quê? Porque necessário é assim, não pode ser de outra forma, tá? Então, ele tem que existir, porque se esse ser não existisse, né? E ele tem que ser anterior na tabela, porque é desse ser necessário que existam os seres contingentes, os seres possíveis, porque se nós fôssemos voltar na cadeia, tá? A ser contingente necessário, contingente necessário, contingente necessário, isso seria impossível voltar novamente ao infinito, porque é lógico e evidente que existia um começo, que teve um começo, e a prova, como já abordei, me parece que tanto no primeiro como no segundo vídeo, isso é prova que eu estou aqui, então que as coisas existem, tá? Então, Santo Tomás vai falar, né, que não pode, que é impossível que todos os seres que existam, né, que todos os seres que sempre existem, né, tem essa natureza, tá? De não ser, de ser e não ser, né? Porque se corrompe. Ele é, mas se corrompe. É, mas se corrompe. Então, como é que existe alguma coisa? Se as coisas estão sempre se corrompendo, né? Então, tem que existir esse ser, né, necessário. Então, seguindo, tá? Então, se, portanto, todas as coisas podem não ser, algum momento, nada existiria, tá? Se as coisas, né, podem não ser, em dado momento eu era um não ser, mas agora eu sou, tá?
não trazendo aquela passagem, né, em que o Senhor vai falar para Moisés, eu sou aquele que sou. Não é isso, né? Mas eu não era, tá? Mas eu sou, porque eu existo. Não existia, mas eu existo, tá? Mas eu não sou a causa de mim mesmo. Eu sou um ser contingente no qual eu necessito. Eu não existia, mas em dado momento eu existi, mas por outro lado eu não tenho na minha essência a capacidade do não ser vir a ser, tá? Então, São Tomás vai falar, né, que as coisas, se portanto todas as coisas podem não ser, em algum momento nenhum existiria. Mas se isso fosse verdade, ainda agora nada existiria. Ora, e a gente sabe que existem coisas, então isso é falso, né? Então isso é falso, por quê? Porque o que não pode ser, em algum momento, né, em algum tempo, não existia, tá? E isso é tão bonito, porque São Tomás fala, se isso fosse verdade, ainda agora nada existiria, pois o que não é só pode começar a existir por uma coisa que já existe. Então, aquilo, né, que não é, ele só pode vir à existência por algo que já existe, tá? Voltando novamente aqui para mim, tá? Em dado momento eu não existia, mas eu existo, mas não por mim, não pela minha natureza do não ser, eu pudesse vir a ser. Eu existi por algo já existente, né? Que, fazendo essa comparação aqui, né, dos meus pais, que eles já existiam antes de mim. Então, uma São Tomás vai falar que a gente não pode voltar até o infinito, porque isso é absurdo, porque se a gente voltar ao infinito, ser contingente, ser necessário, ser contingente, ser necessário, então a gente ia voltar ao infinito, o que é absurdo, porque se a gente for voltar ao infinito, a gente vai concluir que as coisas não tiveram um início, no entanto tiveram, e a prova é a nossa realidade, algo existe, tá? Então, essa prova, né, do possível, do necessário, da necessidade de contingência, ela traz essa magnitude, tá? Essa magnanimidade, tá? De um trecho bem bonito, bem interessante aqui, tá? É que quando São Tomás vai falar que se todos os seres, né, fossem possíveis ou contingentes, era impossível que existisse alguma coisa, tá? Porque aquilo que é contingente, em dado momento não existia, mas existe. E aquilo que não existia, por ele próprio não pode vir a ser. Logo é necessário que exista algo anterior, né? Algo que já, em sua essência, tem a existência própria. Em si, esse ser necessário tem existência própria, tá? Então, a terceira via, né? Ela basicamente é isso, né? Se a gente for se aprofundar, para se aprofundar ainda mais aqui já dá para a gente ter a noção, quando a gente coloca a nossa inteligência para trabalhar, quando a gente ordena, né? Quando a nossa inteligência é bem ordenada, a gente consegue captar essas verdades necessárias, tá? Que não depende de mim, né? A verdade não depende de mim, a verdade está aí. Você, eu quer queira, quer não, você quer queira, quer não, essa verdade ela está aí. A verdade ela existe, não depende de nós, tá? Eu posso optar por não acreditar, né? Mas negar a existência da verdade isso é impossível, tá? Isso é impossível negar a existência da verdade. Então, se a verdade existe, tá? E esse ser ele é necessário, então é necessário, é verdadeiro
que esse necessário, ele existe, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a você que me acompanha aqui os meus vídeos, tá? É uma satisfação imensa estar gravando um vídeo aqui para você que me acompanha. Então, não esqueça de curtir, de compartilhar os meus vídeos, tá bom? E você que está chegando aqui pela primeira vez, tá? Muito obrigado e até a próxima via, tá, pessoal? A próxima via é a quarta via, certo? Que é a via sobre os graus, né? Que a gente encontra nas coisas, tá? Sobre a ordem que nós encontramos nas coisas, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. E só antes de finalizar aqui, tá? Só mais um lembrete que eu costumo, me parece que é necessário falar, tá? Que essas 5 vias, né? Como São Tomás vai falar, que a existência de Deus, ela não necessariamente é prova de fé. A fé, para muitos, já é evidente que Deus existe, né? Pela fé. Mas, para quem não tem fé, esses argumentos são para quem não tem fé, que vai mostrar que esses seres, né, esses seres entre aspas, né, que essas 5 vias que levam ao mesmo ser, tá, que elas são evidentes, que elas são necessárias, tá, que a primeira via do argumento do primeiro motor, tá, a segunda via, tá, da causa eficiente, a terceira via, que é esta deste vídeo, tá, que é do possível e do necessário ou contingência e necessidade, tá, e como eu falei, a quarta via, tá? Que é sobre os graus que nós encontramos nas coisas. Então, esses vídeos, né, como o próprio nome do canal diz, né, que é em busca da verdade, tá? O que eu passo aqui, justamente são essas verdades, né? Não que são minhas, né? A verdade ela não é minha, a verdade ela existia antes de mim, ela existe enquanto eu estou aqui nesse mundo material e ela vai existir quando eu sair desse mundo material, tá bom? Mas tem algumas coisas que a gente vai estudando e que é necessário que a gente vá passando adiante, né? Principalmente essas belezas, tá? Que foram muito perdidas, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo e tchau, tchau.